Amém. Estou muito alegre. Estamos, muito felizes por mais um culto, mais uma oportunidade, a qual o nosso Senhor se faz presente. E hoje é me dada a oportunidade de transmitir a palavra do Senhor. Aleluia. Aos irmãos de perto, aos irmãos de longe. Eu também transmito a paz de Cristo para todos na internet, que possa ter acesso a essa mensagem logo mais à noite, ou amanhã, ou daqui a um mês, mas que possam ser alcançados por essa palavra, porque o Senhor, Ele tem ministrado essa palavra no meu coração muito forte, e hoje o culto está propício a isso, a esta palavra. Eu apenas vou fazer um resumo do que já foi cultuado aqui hoje, nesta noite. O texto se encontra em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 e 7 da palavra do Senhor. Pastor David falou que tem uma colinha, Eu também tenho uma colinha aqui, Louvado seja o nome de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 5, 6 e 7. Somente acompanhem comigo aí. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia, glória a Deus. Podem sentar. Esse texto é muito lindo, porque Pedro, ele está escrevendo a uma igreja que está passando por um momento difícil. E ao iniciar esse culto aqui, nos foi transmitido uma palavra não diferente do que Pedro, ele escreve a esses irmãos do capítulo 5 de 1 Pedro. Mas o contexto do capítulo 5, ele é muito sério, porque ele se inicia no capítulo de número 1, que diz assim, em 1 Pedro, o final da primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu para os cristãos, assim como hoje os seguidores de Cristo daquela época enfrentavam várias provações que testavam a fé dele e que podiam deixá-los ansiosos. Pedro sabia dessas dificuldades. Por isso, entre os anos 60, 62 a 68, depois de Cristo, ele escreveu essa carta para encorajar e consolar seus irmãos. Aleluia! Eu quero, nesse contexto aqui, pelo que já foi falado ao iniciar esse culto, a respeito da igreja perseguida, ou das igrejas que estão enquadradas nas igrejas 10 por 40, e outras igrejas, porque muito hoje se pregam, Nós temos total liberdade aqui no nosso país de transmitir a palavra do Senhor. Hoje nós tivemos um iniciar de noite maravilhosa, com muitas crianças sendo instruídas dentro da palavra do Senhor, com um trabalho missionário, aonde ainda nós temos liberdade de estarmos com as portas abertas. Mas foi falado aqui de outros países que já sofrem uma perseguição muito maior, não diferente dessa igreja que Pedro está instruindo, orientando, não muito diferente. O contexto desse texto, do capítulo 5, ele fala de muita perseguição, de mortandade, de martírio para a igreja daquela época. E não estava fácil, não era fácil para aquele povo prosseguir sem estarem temerosos.
perseguição chegarem até eles. Se nós lermos os evangelhos, Atos, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, nós vamos ver que a igreja primitiva, ela, quando ela começa a crescer, começa a se destacar, aí se desperta um grande alvoroço contra a igreja do Senhor, e dali se começa um grande martírio. Não é isso? E Pedro aqui, nada mais, nada menos de um grande homem de Deus agora, que andou lado a lado com Jesus, como Tiago, como João. Ele tinha vasta experiência para poder dividir isso com os irmãos. Ele era dotado de experiência para escrever o capítulo 5 ou as suas epístolas para os irmãos na década a qual ele escreve, porque ele sabia o que ele tinha vivenciado ao lado de Cristo. Aleluia. Ele tinha tanta experiência como açoite, prisões, perseguições, mas ele também tinha o principal que foi cantado aqui: a esperança de um dia encontrar com o Senhor. Quantos estão ficando no meio do caminho porque já não suportam as dificuldades de servir ao Senhor aqui no nosso país? Um país onde você tem liberdade de pregar em qualquer lugar. Eu ia transmitir algo aqui através dessa internet, mas eu não vou falar. Em lugares que são dominados, não por pessoas religiosas ou por outro tipo de religião que persegue o cristianismo, o islamismo ou qualquer outra religião que seja, com os martírios, as mortandades. Não, é aonde são os principais lugares que as portas são abertas para nós adentrarmos e falarmos do amor de Jesus, porque eles entendem que o único caminho é o Senhor, mas eles estão vivendo de maneira fora da presença do Senhor, estão vivendo de maneira fora da lei, estão vivendo afastados de Cristo. Mas eles dão liberdade para a igreja de Cristo ainda adentrar. Você tem tanto tempo para você pregar e fazer aquilo que o Senhor colocar no teu coração. Toma o microfone. Você tem liberdade. Eu ia entrar em outra mensagem, mas o Senhor está me direcionando a falar sobre a liberdade religiosa que nós temos aqui no nosso país, aonde muitos outros países já não tem, não existe ou nunca existiu, de poder falar do amor de Jesus Cristo, que foi o nosso beabá quando nós conhecemos ou começamos. Jesus Cristo salva, cura, liberta, e Ele quer levar o homem para o céu. Ele separou o homem para isso. Mas infelizmente, muitos estão virando as costas para o Senhor. Eu poderia usar essa parte da minha fala como o contexto, a introdução do que eu quero transmitir com o texto que nós lemos. Falando do capítulo 6 de se humilhar, falar do 7 de lançarmos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Não é falar da ansiedade que ela é curada com fluoxetina, paroxetina, com qualquer outro tipo de ansiolítico ou qualquer tipo de medicamento que vai combater a depressão. Não, eu estou falando de joelho no chão. Pedro está falando de joelho no chão, de confiança no Senhor. É de nós lançarmos sobre Ele e confiarmos, sabermos que a boa mão do Senhor, ela sempre estará estendida para nos abençoar no momento oportuno. Estou
estou muito feliz que a Cris está aqui. Há algum tempo que nós já não nos víamos, né? A irmã Cris, diaconisa, não sei se ela já é missionária, né? Tivemos o privilégio de congregarmos junto, né? Hoje ela está aqui, chegou de surpresa. Para nós é um momento muito agradável, muito agradável. Quando o pastor fala que eu estou com a minha colinha, eu também estou com a minha colinha. É muito importante nós termos uma colinha que nós lemos, nós estudamos, fizemos o beabá em casa para nós dividirmos com os irmãos. E isso não é feio. Eu aprendi isso com um professor e pastor que se nós não soubermos o que falar, que nós venhamos falar o básico, mas que sejamos positivos naquilo que nós queremos transmitir para a igreja. E o que eu quero transmitir para você hoje é para que você não desista. As lutas virão, as dificuldades virão, mas nós precisamos fazer como o texto diz: humilhar-nos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo Ele vos exalte. Lançando o versículo 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus, Ele tem cuidado de nós. Todos os dias Ele tem cuidado de nós. Mas para isso, nós precisamos nos achegarmos a Ele com as nossas petições, com as nossas orações, nos humilhando diante dEle. E se isso for humilhação para você, né? Para mim não é humilhação, para mim é obrigação. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia! O Senhor é o Todo-Poderoso, é Ele quem nos salvou, é Ele quem nos deu o direito de salvação. Por isso nós devemos nos achegarmos a Ele, como Pedro escreve, porque eu já falei no início da minha fala, porque Pedro, ele era dotado de experiência, né? Já falei aqui sobre açoites, sobre prisões, e o contexto nós vamos entender que alguns teólogos, alguns estudiosos vão dizer que Pedro, ele escreve as suas epístolas da Babilônia, mas a Bíblia vai dizer sobre 3 Babilônias. E a Babilônia que ele se refere aqui é a Babilônia em Roma, aonde possivelmente ele poderia estar encarcerado. Algumas visões teológicas vai dizer a respeito disso. Agora eu e você não. Nós temos esse aparelho ao nosso favor. Nós temos esse microfone ao nosso favor. Temos umas caixas de som excelente, aonde nós temos liberdade de falar que Jesus Cristo é bom. De falar que Jesus Cristo, Ele nos salvou. Ele nos libertou dos nossos pecados. É o que foi lido aqui em capítulo 8 de Romanos. Porque não habita mais em nós um espírito de escravidão. Porque Ele nos salvou, Ele nos adotou. E agora nós somos filhos de Deus, co-herdeiro com Cristo. É o que diz em Romanos capítulo 8. Eu amo esse texto também. Pedro, ele vai transmitir para essa igreja a esperança de estar em Cristo, ainda que a perseguição venha, ainda que o martírio venha contra as nossas vidas, mas que nós possamos permanecer firmes em Cristo Jesus, através da nossa fé, a qual Ele nos deu. Porque a palavra do Senhor vai falar que a fé foi Ele quem nos deu. Por isso nós estamos de pé. Não porque somos melhores do que ninguém. Não somos melhores dos que voltaram atrás ou do que estão enfraquecidos em casa. Não somos melhores. Não é isso que eu quero dividir com você. Simplesmente porque nós arrancamos força da onde nós não tínhamos para poder estar aqui. Por isso nós glorificamos ao nome de Jesus Cristo. Porque Ele é bom. Eu costumo dizer todo dia no meu trabalho, quando nós vamos orar: Jesus Cristo é bom. E a sua bondade, ela tem nos alcançado todos os dias, né? Da mesma forma que hoje
Nós temos amigos que estão enlutados, vivendo o seu luto porque perderam o seu ente querido. Nós estamos aqui no altar ou no púlpito da casa do Senhor para dizer que Jesus Cristo, Ele sempre estará pronto com a sua mão estendida. Por isso nós precisamos nos humilharmos. No capítulo 3, versículo 19 de Êxodo, quando nós falamos em questão de nos humilharmos diante do Senhor, a palavra do Senhor vai dizer que Deus fala com Moisés do meio da sarça, dizendo que e o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e com braços fortes, estendido e com grande espanto e com sinais e com milagres. Aleluia. Deus sempre vai usar as suas mãos fortes e poderosas ao nosso favor. Mas por que Ele vai fazer isso? Porque nós vamos nos achegarmos a Ele em humilhação, em oração, confiante. Quando Pedro ele escreve, ele está dizendo para nós chegarmos a Ele, mas confiarmos que Ele é todo poderoso e a tua mão é poderosa e sempre estará estendida ao nosso favor. E no tempo oportuno, Ele vai nos exaltar. A tristeza bate, a angústia bate, a luta vai vir, a frieza espiritual vai vir. Isso é fato. Isso é verídico. Porque nós não somos super-homens. Como as revistas de quadrinhos mostram, como as televisões mostram. Nós somos seres humanos falhos, cometemos erros, pecados. Mas Pedro está trazendo uma palavra de animação a esse povo que estavam sofrendo perseguições e perseguições de morte por amor de Cristo. Porque quando Pedro ele prega depois a ascensão de Jesus Cristo, quando Pedro ele prega em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e 3, que ele sai dali revestido, revigorado, cheio do poder de Deus, que ele se coloca em praça pública para falar do amor de Deus, do amor de Jesus Cristo, de tudo que ele tinha vivenciado ao lado de Jesus. Vai dizer que cerca de 3.000 almas, elas se rendem e elas pedem o batismo, elas são batizadas. E talvez você, através desse aparelho de internet, do seu computador, do seu telefone, no caminho do seu trabalho, ouvindo para a sua casa ou dentro da sua casa, você possa ser alcançado por essa mensagem ou por qualquer outra mensagem que já foi apregoada, que ela possa bater de acordo com o que você está vivenciando hoje, com o que você está vivendo hoje. Ah, o meu pastor, ele falou algo que eu não gostei, eu vou sair da igreja. Vai para a Coreia do Norte, vai para Senegal, vai para a Nigéria, vai para a Índia, vai para nossas fronteiras aqui do país, do nosso país. Saber o que é perseguição? Aleluia. Saber o que é que você se reunir dentro de cavernas, sepulcros, com uma folha da Bíblia, que é o maior tesouro que eles têm na mão, enquanto aqui, se eu contar aqui, nós temos várias Bíblias, fora o acesso à internet que nós temos, de quantas versões da Bíblia nós quisermos baixar. E muitas das vezes nós não lemos um versículo por dia. Aleluia. Talvez essa mensagem chegue a você, que tem vários tipos de Bíblia em casa, até mesmo no plástico, porque comprou e não conseguiu abrir até hoje. Eu não estou te criticando, não.
eu não estou te apedrejando. Eu simplesmente só estou querendo dividir essa palavra, esse texto com você. Daqui a pouquinho eu termino. Daqui a pouquinho eu termino. É porque nós temos oportunidade de fazer o que foi lido aqui já. Vem a nossa mão para fazer e nós não fazemos, ou quando pegamos para fazer, fazemos de qualquer maneira, como se o Senhor fosse qualquer coisa. Eu recebi essa palavra para mim, que foi lida aqui no início. Pois tudo que for lançado sobre a vossa mão, que você pega na sua mão e faça e oferte para o Senhor. Foi falado também de primícia aqui. Foi falado de primícia. É de lançar diante do Senhor. Não é qualquer coisa. Porque o Senhor, Ele não é qualquer coisa ou qualquer um. Eu posso até ser. Mesmo assim eu não aceito. Mesmo assim eu não aceito o desaforo. Eu não aceito que me humilhem. Agora imagine Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Aquele que tem o poder em tuas mãos, que o estradinho dos teus pés talvez possa ser o lugar mais alto que nós possamos chegar. Talvez essa mensagem possa ser que agrade ao Senhor. Porque eu estou me esforçando, pastora Zuleide Alves, para oferecer aqui o meu melhor. Mas talvez para o Senhor não é 1% do que Ele gostaria de ouvir da minha boca. Talvez alcance vidas que precisam ouvir essa palavra. Ou vocês mesmos que estão aqui na nave do templo. Como eu tenho aprendido nesse culto de hoje? As nossas crianças tendo que entrar ali, não sei quantas crianças dentro de um carro para ir embora porque arriou uma chuva. E nós não iríamos deixá-los ir para casa debaixo de uma chuva, se nós temos condições de oferecer para elas o melhor. Se nós oferecemos para nossas crianças ou para os nossos filhos o melhor que nós podemos dar, talvez não seja o melhor que eles gostariam de receber, mas é o melhor que no momento nós temos para ofertar para eles. Agora imagine o nosso Deus. Hein, irmã Cris? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os dias, escute o que eu vou te falar. Talvez isso sirva para você. Todos os dias eu abençoo o meu pastor, eu abençoo meus irmãos, não é hipocrisia. Abençoo meus irmãos, abençoo os meus patrões, eu abençoo a minha casa, minha esposa, meus filhos, eu abençoo os meus companheiros de trabalho, porque eu tenho poder na minha palavra de abençoar. E você tem abençoado o teu pastor? Tem abençoado a tua casa? Tem abençoado os teus patrões? Ou você só tem murmurado? Ou você só tem chorado lamúrias e reclamações diante do seu Deus? Como eu aprendo com Pedro quando ele escreve as suas epístolas? Como eu aprendo com Pedro quando ele escreve as suas epístolas? Mesmo depois de ter cometido alguns erros, eu não vou falar dos erros de Pedro, não. Eu vou falar das qualidades. Porque com quem ele andou não tinha defeito, não tinha pecado, só tinha qualidade, mas mesmo assim se ofertou numa cruz por mim e por você, e foi com ele que Pedro aprendeu, e foi esse Pedro que está transmitindo para esta igreja, para esse povo, para não
sonhos. Aleluia, Pai. E talvez por qualquer coisinha nós queremos voltar atrás. Nós conversamos isso a caminho ali. Eu e meu pastor conversamos ali a caminho. Tem dia que está tão difícil que se eu pudesse eu ficaria em casa. É verdade. É verdade. Mas nós somos tão compromissados com a obra de Deus, com as coisas de Deus, porque os escolhidos não têm escolha. Aprendi isso. Aleluia. Já viu isso, irmã Cris? Diaconisa Priscila? Diaconisa Cris? Os escolhidos não têm escolha. Pedro está dizendo: segue em frente. Se tu for martirizado, que seja martirizado. Que tiver que morrer, que tu morra. Mas morra por Cristo, porque Ele morreu por você. E o melhor de tudo Ele tem preparado para nós uma mansão celestial, aonde lá não haverá choro, não haverá dor, não haverá ranger de dente, não haverá sacrifício, doenças, só haverá glórias. Aleluia, glórias, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. A Ele glórias, honra e louvor, porque Ele é santo. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda honra, todo louvor e toda glória. Nós, muitas das vezes, somos covardes, sim. Mas o melhor de tudo é que, quando Ele vai ascender ao céu, Ele diz: eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos. Oh, que vontade de pular, pastor. Que vontade de pular. Eu vou. Escuta. Eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. O melhor de tudo, antes da sua ascensão, quando o véu é rasgado de cima a baixo, Ele fala assim, ó: agora você tem acesso ao céu. Aleluia. Agora você tem acesso ao céu. Aleluia. É aonde eu estou entrando aqui. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Ele está falando: vocês estão diante do Todo-Poderoso. Não precisa mais de homem interceder por vocês, não. Para isso eu me ofereci. Para isso eu me sacrifiquei naquela cruz, naquele madeiro maldito, para que vocês tivessem acesso ao céu. Oh, aleluia! Ele deixou o Espírito Santo. Ai, que coisa linda! Quando eu ouvi um amigo dizer: pastor Valnei, tu não sabe como é glorioso, como é maravilhoso saber que quando eu vou orar, como diz o texto, que onde eu estiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estou. Aleluia. Ele fala assim: Senhor, mas muitas das vezes eu dobro meu joelho e estou sozinho. Aí esse que Ele deixou conosco, chamado Espírito Santo, falou assim: você não está sozinho. Aleluia. A terceira pessoa da Trindade está aqui do teu lado. Então não só tem um que é você, tem 2 que é você e eu. O Espírito Santo que está enquadrado na terceira pessoa da Trindade. Sou eu aqui que intercedo por vós, com gemidos inexprimíveis, quando você não tem mais palavra para direcionar ao céu. Quando as lutas já estão te abatendo, já estão eliminando todas as suas
Santo que está do teu lado, Aleluia. intercedendo por vós com gemidos inexprimíveis. Aleluia, filho. Quando você ver que, aleluia, glória a Deus, oh Espírito Santo, que coisa linda, eu vou dividir com você. Eu vou dividir com você. No início do meu casamento, eu já vou encerrar. Eu até fechei a Bíblia. No início do meu casamento, com a coisa mais preciosa da minha vida, que é a minha esposa. Por que eu estou transmitindo para você não? Porque se não fosse ela, depois de Jesus Cristo, eu não seria nada. Eu continuaria como nada, como ninguém. Para isso, Deus coloca pessoas certas na nossa vida. Deus colocou ela na minha vida para que eu prosseguisse para o céu, para o alvo. Porque de mim mesmo, eu não teria conseguido. Porque quando eu falei que ia desistir, ela falou, você não vai, porque eu estou contigo. E Deus deu você para mim, você é o meu amor. Quando eu e ela, no início do nosso casamento, escuta isso, para você, servo do Senhor, eu vou dizer assim, vaso, instrumento de Deus. Eu digo vaso porque você carrega com você algo precioso. E você é um vaso de valor. Quando eu não entreguei algo da parte de Deus para uma pessoa que estava vivendo uma vida depravada na presença do Senhor, como um fariseu, por fora todo bonito, mas a vida por dentro, a vida que vivia era um lixo. Era um lixo. E Deus me deu uma mensagem muito forte para eu entregar. E Deus mandou que eu fosse até a igreja dela. E eu não fui. Deus me colocou, eu posso dizer assim, tá, irmão? Talvez eu esteja errado e você não concorde, tá? Nós não somos o dono da razão. Eu sempre fui muito trabalhador e sou até hoje. Deus nos colocou no início do casamento 4 meses desempregado. 4 meses desempregado. E um certo dia, dentro desse texto que eu dei, tá? Eu estou dentro do texto ainda. Eu sempre orei e sempre escrevi tudo que o Senhor mandava eu escrever. Hoje eu estava trazendo à minha memória isso, e minha esposa está aqui que não deixa eu mentir. O Espírito Santo sempre conversou muito comigo. Eu vim de um mundo muito tenebroso, aonde a minha esposa deitou e pegou no sono. Eu dobrei o meu joelho na nossa cama e comecei a conversar com Deus como o rei Ezequias. Todos conhecem a passagem que rei Ezequias, ele recebe um decreto do profeta que ia morrer, põe tua casa em ordem porque tu morrerás e não viverás. E ele foi conversar com Deus. E Deus, ele manda que o profeta volte atrás. E eu fui me humilhar, versículo 6, tá? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Eu fui me humilhar de joelho dobrado, chorando diante do Senhor. Eu fui falar, Senhor, só encerrando a minha oração e a minha fala. Sou teu servo, a vida toda fui dizimista da sua casa e com o coração muito alegre. Mas hoje eu e minha esposa nos encontramos numa dificuldade, numa escassez, aonde eu peguei um punhadinho de macarrão sem minha esposa ver, aonde você poderia contar quantos fios de macarrão tinha. Eu orei, Senhor, só tem isso. Eu sou teu servo. E eu não sei o que será de amanhã. Olha o que eu estou dizendo, hein? Dentro da mensagem. No tempo oportuno, Deus vos exaltará. Depois de orar um certo tempo, quando eu pensei em levantar do meu joelho, talvez você não faça mais isso. Quando eu pensei em levantar do meu joelho, bateram no meu portão
alguns minutos para meia-noite. Pá, 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 pá. Valnei, eu pensei que fosse o Espírito Santo me chamando de novo para falar comigo. Pá, 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 Valnei. Eu falei, estão me chamando. Isso é uma experiência de vida diante da presença do Senhor, tá? Talvez você já viveu isso. E quando eu levantei, que eu abri um pouquinho a porta, tinha alguém no meu portão. Eu tinha acabado de orar. Um liderado meu, que eu fui líder de jovem, juntamente com a tia dele, estava com uma cesta básica tão grande no ombro que ele não estava aguentando. E ele estava me gritando: aqui para você. Deus é o Deus da providência. Deus é o Deus que sempre vai prover. Mas no momento oportuno, no tempo dele, não pensa você, não pense eu, que nós vamos orar e ele vai fazer quando nós quisermos. Não, nunca Deus vai fazer isso. Ele vai nos exaltar no tempo oportuno que ele achar bem de nos exaltar. Glória a Deus. E eu recebi aquela cesta. Eu sempre fui muito orgulhoso, porque sempre fui muito trabalhador. E na hora eu acabei de orar, acabou de chegar, eu botei dentro de casa e fui chorar. Falei, obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor ouviu as minhas necessidades, o Senhor ouviu a minha humilhação, por isso eu te exalto. Eu encerro a minha fala dizendo: Jesus Cristo, eu te amo e sempre te amarei. Meu irmão, você que está prostrado dentro de casa, se humilha diante do Senhor, que no tempo oportuno Ele vai vos exaltar e vai dizer para você que Ele é o Senhor da sua casa, Ele é o Senhor da sua vida. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.